Pessoal, nessa aula nós vamos conhecer o termo shareware. O que isso tem a ver com software? Tudo a ver com software, tudo a ver com os programas de computador. Nós podemos dizer, pessoal, que shareware são programas distribuídos gratuitamente com alguns recursos que funcionam de forma limitada ou ainda por um período de tempo limitado. Imagina que eu baixo um programa, faço download de um programa. Quando eu instalo esse programa, que a princípio era dito gratuito, quando eu baixo esse programa, a princípio, como eu disse, gratuitamente, eu começo a usar e verifico que tem um tempo limite para usar esse programa. E após esse tempo, após esse período de uso, eu, se quiser continuar usando esse programa, eu vou ter que pagar para continuar usando esse programa. É como se fosse uma experimentação do programa gratuitamente, que eu instalo, testo o programa e logo depois, após um período, eu tenho que pagar para usar os recursos completos desse programa. Ele pode também vir limitado em quantidade de recursos. De repente eu baixei esse programa, era gratuito, mas tinha uma limitação de recursos. E se eu quiser usar ele de forma completa, eu vou ter que pagar para ter esse programa de forma completa aqui no meu computador. Essa é a ideia do shareware, então, certo? Então, os usuários, como eu disse, eles podem baixar, podem instalar, podem testar esse programa, esse software, antes de comprar. Essa é a grande vantagem do shareware. A gente testa o programa para ver se a gente realmente gostou dele e aí decide se vai comprar, certo? Após esse período que é estipulado na maioria dos programas do tipo shareware, o usuário finalmente decide se deseja ou não comprar este programa. Então essa é a ideia do conceito de shareware que a gente tem que lembrar nas provas de concurso. Pessoal, então agora vamos resolver questões de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da primeira questão que diz assim: os softwares apresentam algumas definições relacionadas à forma de aquisição e uso. As definições não são padronizadas e muitos softwares podem ser enquadrados em mais de um tipo. Podemos dizer que um software é do tipo shareware quando... Percebe? A questão está pedindo para analisar quando o software é considerado shareware. A letra A é distribuído livremente, não revela o código-fonte, mas possui licença para redistribuição. Não, isso não é o que eu disse para você sobre shareware, né? A letra B é disponibilizado de forma gratuita e ainda pode ser modificado ou redistribuído. Errado também, pessoal. Até disse que ele inicialmente é gratuito, mas não disse nada em ser modificado ou redistribuído. Não citei isso. Letra C. Pode ser obtido de forma gratuita, mas requer que o usuário visualize propagandas durante o uso. Também não citei isso. Em nenhum momento eu falei aqui que, embora seja gratuito, vai exibir propagandas. Isso não foi citado aqui também. Letra D. Trata-se de um programa sem copyright, portanto distribuído livremente. Também não disse que não tinha copyright, que são os direitos reservados. Também não citei isso. E a letra E diz: é distribuído gratuitamente, mas que requer pagamento depois de um período de teste. Aí sim, pessoal, letra E de Equador foi em cima daquilo que eu comentei com vocês. Eu disse que a ideia do shareware é um programa de teste. Um programa de teste que eu posso baixar o programa, instalar aqui no meu computador gratuitamente, mas esse gratuito é por um determinado período de teste, para que eu possa testar esse programa. Após esse período, ele acaba exigindo pagamento para que eu continue usando os recursos desse programa ou que eu use ele na sua totalidade, porque às vezes ele vem também com restrição de recursos. Então a letra E de Equador bem descreve o que eu citei aqui sobre o shareware, né? É distribuído gratuitamente, mas que requer pagamento depois de um período de teste. Vamos lá para mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo, a questão diz assim: com relação aos fundamentos de software livre, julgue os itens seguintes. Eu diria quanto aos fundamentos de software de uma forma geral, certo, pessoal? Então vamos lá. Shareware é o mesmo que software de domínio público, ou seja, software que não é protegido por direitos autorais e pode ser usado ou alterado sem nenhuma restrição. Pessoal, completamente errado. O shareware é apenas um software que eu utilizo, que é gratuito a princípio, que eu utilizo por um período de teste ou com restrição de recursos, e após esse período de teste, se eu quiser usar o programa na sua totalidade ou continuar usando o programa, eu tenho que pagar por isso.
Em nenhum momento eu disse que ele era de domínio público, porque ele não é. Em nenhum momento eu disse que ele não é protegido por direitos autorais, porque ele é protegido por direitos autorais, né? E também não disse que ele pode ser usado ou alterado sem nenhuma restrição. Não, ele é usado gratuitamente por um determinado período e depois o usuário tem que pagar para continuar usando ele ou que use nos seus recursos mais completos após realizar o pagamento. Por isso nós marcamos como errado essa questão. Vamos lá, continuando, mais uma questão sobre esse assunto, acompanha aí comigo. A questão diz assim: no que diz respeito aos conceitos de redes de computadores, aos conceitos de organização e de gerenciamento de arquivos e programas e aos procedimentos de segurança da informação, julgue o item. Um programa pertencente à categoria de software shareware pode ter suas funcionalidades testadas pelo usuário antes mesmo dele adquirir sua licença de uso. E aí, pessoal, tá certo? No shareware eu posso testar antes de adquirir a licença de uso? Corretíssimo, porque shareware é um software de teste. Inicialmente é gratuito, aí o usuário testa por um período alguns recursos e depois desse período ele paga para continuar usando os seus recursos completos ou continuar usando aquele programa. Então, certíssimo aqui sim a avaliação de shareware. Vamos lá para mais uma questão sobre o assunto. Vem comigo e vamos à leitura. A questão diz assim: na internet é possível encontrarmos programas que são distribuídos gratuitamente, mas com algumas limitações de uso, que podem ser incompletos ou que só funcionam por um curto período de tempo. Esses programas são classificados como letra A, adware, letra B, phishing, letra C, freeware e a letra D, shareware. Pessoal, qual é a ideia então do programa que a princípio é distribuído gratuitamente, mas que tem limitações de uso, principalmente em relação a período de tempo? Isso é shareware, o programa para testar por um determinado período. Letra D de Dinamarca, aqui o gabarito e a resposta desta questão. E vamos lá que temos mais questões sobre esse assunto. Acompanha a leitura. Assinale a alternativa que melhor representa a seguinte definição: caracteriza-se por um programa de computador disponibilizado gratuitamente, porém com algum tipo de limitação. Geralmente possuem funcionalidades limitadas ou tempo de uso gratuito do software limitado, após o fim do qual o usuário é requisitado a pagar para acessar a funcionalidade completa ou poder continuar utilizando o programa. Esse software está protegido por direitos autorais. Esse tipo de distribuição tem como objetivo comum divulgar o software, assim os usuários podem testá-lo antes da aquisição. Bem, programa de teste, que tem um período específico para testar e depois tem que pagar, é o shareware, que acabamos de descrever aqui nas nossas várias questões sobre esse assunto. Portanto, resposta letra A de América para essa questão, sem dúvida nenhuma.